A gente casou, a Eram bem gente novos, né. tinha Maia tinha 16 anos. É porque naquela época, eh, eu sei que a gente não fala de tantos anos assim, mas são 13 anos, mudou muita coisa. Naquela época a gente não tinha tanta coisa assim de, sabe, de, como é que eu po era uma cultura, talvez um pouco de pressão, tipo: "Ah, casa logo e tal", mas era uma parada assim, de você ter um pouco de medo de andar errado, digamos assim. E aí você: "Cara, eu quero casar logo". Só que aí você deixava muita coisa de lado, tipo uma estrutura familiar e tal, porque você tinha aquela ansiedade, de repente, de estar ali casado. Ou por tinha muita pressão da Uma igreja de pressão da igreja. falar: "Cara, casa". Hoje eu enxergo assim, cara, a igreja tem que tratar esse lado de um jeito um pouco mais, Cauteloso. não é flexível, mas cauteloso, porque existem, na proporção que existem muitos casamentos, pessoas casam muito rápido, existe divórcio, né, que você não conhece muito a pessoa, não dá tempo. Então, graças a Deus, assim, eu conheci Maiara durante um ano, e a gente casou. Eu tinha uma bicicleta, assim. A gente enfrentou várias crises financeiras, várias e várias. Você morava com a sua família antes de Morava com a minha casar? família, e ela foi morar a gente foi morar numa casinha agregada ali. Então o que eu tô falando, não me arrependi de ter casado naquela época hoje, mas eu penso assim, que hoje se a pessoa fala assim: "Cara, eu quero casar com 16 anos", eu fico: segura um pouquinho, cara, segura um pouquinho", porque é como eu falei, às vezes, a impressão que eu tenho é que, lógico, tinha um plano de Deus sobre tudo isso, mas hoje eu não incentivo mais a pessoa a casar com tanta pressa. Eu incentivo mais a pessoa: "Cara, segura a onda, tenta segurar o máximo aí, vai orando, se mantendo firme, porque casar Cara, não é cedo fácil traz casar. muita consequência, Não cara". é fácil casar numa idade mais pra frente, É, mais novo, talvez até então o começo do que eu falei aqui sobre casar cedo pareceu ardente aos ouvidos, falar assim: "Ah, mas a igreja tá você tá falando que não tem que casar, continuar flexível", não é isso. É porque o que acontece? Eh, você não tem que casar por pressão de pessoas, entendeu? Tipo assim, se a pessoa você tem que casar quando você tem um propósito, porque quando você casa por pressão, a tendência a não dar certo é muito grande, claro, entendeu? você não tá ali nem Porque você esclarecido, não né. conhece a pessoa, você não conhece a pessoa, não é, e hoje que eu tenho amadurecimento para falar, hoje eu conheço a Maiara, a gente é super amigo, super unido, dá muito certo, mas a gente sente também não fosse flexível, não fosse uma pessoa de aprender, pelo menos um coração ensinável, digamos assim, De querer fazer dar certo, de né, querer porque fazer dar também tem gente certo, que na primeira tem oportunidade gente que já não dá o tem o braço a divórcio já torcer. tá ali. É, porque a gente não dá o braço a torcer, entendeu. Então eu acho que casamento é uma parada muito profunda. Eu também tenho que aprender muito sobre casamento, assim, porque, como eu falei, não casei, por pressão, eu casei porque eu não queria estar debaixo de desobediência. Aí a igreja tem essa função de te alertar, só que eu fiquei com medo de desobedecer. Então eu falei: "Cara, vamos casar logo, resolver, termina esse problema". E aí a gente percebeu que poderia ter superado isso e De ter outras esperado um formas, pouco, né. entendeu. Se a gente tivesse o quê? Um acompanhamento. Cara, evita, tipo, ficar muito tempo junto, aquele aconselhamento que, tipo, eh você entende que precisa fazer certas coisas para conseguir aguentar, porque, meu irmão, o corpo, ele responde. Se dá 3 beijinho, o negócio evapora. Mas aí, é por isso que eu acho muito tenso, tem que ficar maneirando o jeito de falar, porque na internet tem criança que pode ver, aí aquela coisa do quem passou pelo namoro sabe como é difícil segurar. Mas aí, eu acho que hoje meu casamento a gente super apoiador um do outro. A gente tem muita experiência para falar para outras pessoas, passamos por muitas crises financeiras, eram as principais, mas acho que hoje a gente é um propósito, assim, um com o outro. Vocês conquistaram a casa própria de Muito, vocês, né. pois é, a casa foi uma parada, assim, surreal, cara, que a gente nunca imaginou ia estar numa condição dessa de ter uma casa daquela, assim. É engraçado falar de casamento, porque a gente sempre tanto eu quanto ela, a gente fica muito constrangido, porque a gente não quer passar a mensagem do guru do casamento, entendeu? Tipo assim: "Não, vocês têm que fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa".
E a gente é muito de entender primeiro o perfil, a situação, porque há situações e situações, entendeu? Eh, Hoje eu sou líder de pessoas, então quando uma pessoa, por exemplo, se uma pessoa se separa, é difícil você ser líder e ter que lidar com aquilo ali, e você aconselhar a pessoa, porque você tem que entender todo um por trás. Então é isso. Eu acho que você tem que entender o contexto e não casar por pressão. Você tem que conhecer a pessoa, ter um aconselhamento pastoral, acompanhar essa pessoa. As pessoas falam muito sobre orar para namorar também, que eu acho um negócio assim, é muito uma linha muito tênue, orar para namorar, porque você tá pedindo a Deus uma pessoa, você não é pertencente nem de você mesmo, cara. Não, e o namoro foi feito pra você pra acabar, né. Se Exato, você é viu que não temporário. não não rolou, Exato. Então tem sinais que as meninas não sabem, mas tem sinais de um cara que já tem tendência a ser mais abusivo, Acho então que é é tempo, isso é verdade, né, é tempo de terminar ainda, é melhor terminar no namoro do que no casamento, mas também não é questão de sair namorando, não é é, esse, não não, é não foi isso que esse, eu quis não é esse, dizer. não é esse. é. Não, então, é porque é o que eu penso sobre orar pra namorar. Eu direcionaria o se eu fosse se fosse líder de um adolescente, falar assim: "Cara, você quer namorar? Cara, ora pra que Deus consiga te dar discernimento e sabedoria pra você ser uma pessoa boa pra essa pessoa", entendeu? Tipo assim, como eu falei, é muito mais sobre a gente do que sobre a outra pessoa, porque ele tá orando pra namorar, sei lá, Juliana, aí Juliana é uma menininha também que, tipo, só que eu acho que ele é mais fácil ele orar pra ser uma pessoa melhor do que ele orar pra que a Juliana se apaixone por ele. Você tá orando por uma terceira pessoa. Então você tá interrompendo o livre-arbítrio dela, entendeu? Entende? Quando o direcionamento de oração é diferente, pra você ser uma pessoa boa o suficiente pra ser um cara que tem a sabedoria de tratar uma mulher, do que você orar pra que essa mulher seja diferente pra você. E a Bíblia é muito clara também Hum. como deve ser o homem, como deve ser a mulher, então você tem que ter também o discernimento de olhar pra Bíblia e olhar a pessoa que você tá, Então, né. é por isso que às vezes eu vejo, tipo assim, tem pastores que direcionam os casais, mas eu vi um carinha falando assim: "Ah, eu tô orando há um ano pra conquistar fulana". Eu falo: "Mano, eu não sou um cara muito de criticar, assim, mas eu acho que não tá dando muito certo. Já tem um ano que você tá parado, filho", entendeu? Então, tipo, conquistar uma pessoa envolve muito mais você do que ela em si, entendeu? Então, é o que eu falo, é muito tênue, assim, porque eu não sei se eu sou o cara ideal pra aconselhar as Ah, eu sou o pessoas, cara pra fazer entendeu? piada É, do seu não, eu digo assim, namoro. porque eu tenho meus pensamentos, eu sou muito flexível, digamos assim. Eu tenho meus posicionamentos, coisas assim que são diretrizes que eu acredito muito. Mas quando se trata do casamento, namoro cristão, é uma linha tênue porque se dá com 2 pessoas, né. São 2 tipos de pensamentos diferentes, são 2 ações diferentes, às vezes Reações. classe social diferente. E aí você entra numa camada muito, eu posso falar isso, mas existem pessoas, tem adolescentes que são muito maduros, tem adolescentes que são muito imaturos, tem adolescentes que já têm uma vivência boa, tem adolescentes que têm condições de assumir um namoro, tem adolescentes que não têm. Então Vai muito de pessoa pra pessoa. é muito, eu preferiria falar assim: "Cara, você tem um aconselhamento? Você tem um líder? Se aconselha com ele", tipo assim, com base bíblica. Mas qual é teu conselho pra quem se apaixona por baterista ou por filho de pastor? Aí já é pecado. A gente Aí tá no você já pecado tá nessa área. eu sempre faço muito essas piadas, porque o baterista tem má fama, né. Filho de pastor Filho de também. pastor Meu marido é também. filho de pastor. Boa sorte no seu caso, né. Tivesse aconselhamento de líder, não tava Não aí. tive, brincadeira. Mas então eu acho muito tênue. Porque eu, sei lá, cara, eu tenho meus pensamentos, como eu falei, casei praticamente saindo da adolescência. Se eu pudesse, eu esperava mais um pouquinho, porque de repente eu não podia não estar na estrutura de vida que eu tô hoje. E aí eu aconselho as pessoas, o conselho é o seguinte, até pra pessoa não cortar aquele pedaço no começo que eu falei embolado, assim: "Olha aqui, ó, tá falando pra você não casar". Mas, eu penso assim, se aconselhe com alguém que possa te dar o melhor cenário dentro da sua possibilidade, porque só se apaixonar Não, gente, não é um amor que sustenta o casamento, né. não é. Não é. Não é só amor não.